No vídeo de hoje nós iremos ver 5 vezes em que vimos uma família da pesada zoando a Disney. O que com toda certeza, jamais veríamos essas piadas sendo feitas atualmente. Pois a última vez em que vimos uma família da pesada zoando a empresa, foi um ano antes, da produtora responsável pela criação do seriado, ter sido comprada pela própria Disney, em 2018. E alguns dos momentos chegam a ser bastante pesados. Pois além de zoar com o fato do falecido criador da Disney, não gostar muito de judeus, também colocaram alguns dos famosos personagens da empresa, para protagonizar momentos bastante adultos. A primeira vez ocorre no episódio 1, da quarta temporada. Peter e Lois estavam prontos para dormir. Durante isso, ela acaba sugerindo que batizassem aqueles novos lençóis. Se é que vocês me entendem. E então, eles rapidamente apagam a luz. Porém, Lois acaba falando o nome de um famoso ator. O que não chega a ser bem aceito pelo Peter. E rapidamente fica bastante triste, ao perceber que sua mulher não achava mais graça naquilo. Vendo isso, ele tem a brilhante ideia de colocar a bateria de um carro nos seus mamilos. O que obviamente não chega a funcionar. Ao mesmo tempo, Lois comentava sobre a lua de mel, e o quão bom foram aqueles momentos. Ao ouvir isso, Peter rapidamente sugere que saíssem para uma segunda lua de mel. No outro dia, Peter e Lois se preparavam para cair na estrada. E antes de irem, ela avisa que o Brian ficaria responsável enquanto estivessem fora. Um tempo depois, as crianças já demonstravam que tomar conta delas não seria nada fácil. Pois enquanto Stewie lembrava o Brian que ele era o único ali capaz de trocar a sua fralda, Chris e Meg corriam pela casa gritando. Em seguida, Brian aparentava estar bastante irritado com tudo aquilo. E ao ver isso, Stewie comenta que poderia ajudá-lo. Já de noite, Chris e Meg continuavam brigando. Porém, ao receberem uma ordem do Brian, mandando eles pararem de brigar, os dois resolveram não lhe dar ouvidos. Após isso, ao atender o telefone, Brian avisa que ficaria responsável por levar a Meg e o Chris para um evento que ocorreria na escola. Vendo isso, Stewie resolve se oferecer para ajudá-lo, pois ele sabia como lidar com crianças. Ao contrário do Sr. Gepeto, que ao deixar os seus óculos cair no chão, tenta fazer com que o Pinóquio contasse uma mentira, para que o seu nariz crescesse enquanto ele estivesse naquela posição. Eu acreditaria em você se dissesse que não. Não, fui eu, papá. Eu não mentiria pro senhor. Poderia tentar. A segunda vez ocorre ainda na quarta temporada, episódio 16. Ao perceber que o Brian não iria levá-lo até o parque, Stewie rapidamente vai falar com a sua mãe. Porém acaba não recebendo atenção. O que em seguida, resulta com ele fazendo a Lois cair no chão propositalmente. E ao ser lembrado pela sua mãe, que fazendo essas coisas poderia machucá-la. No mesmo momento ele muda sua expressão. Um tempo depois, Stewie colocava o seu plano em execução. No entanto, não acabou muito bem para ele. E Lois, percebendo o comportamento do seu filho, resolveu conversar com o Peter. E comenta que o Stewie vinha aprontando muito ultimamente. Pelo simples motivo de não passar tempo suficiente com o pai. E então, Lois ordena que o Peter daquele dia em diante, passasse mais tempo com seu filho. E surpreendentemente, isso acabou funcionando. Com isso, Stewie finalmente deixou aqueles seus comportamentos para trás. Porém, ao ser traído pelo seu pai, acaba voltando a ser aquele garoto. E como pedido de desculpas, Peter decidiu levá-lo até o parque da Disney. O que rapidamente fez ele ficar bastante feliz. E quando estavam no local, chegamos a ver que um dos brinquedos do parque zoava com o fato das ações da Disney estarem caindo. A terceira vez ocorre no primeiro episódio, da oitava temporada. Enquanto Peter e sua família visitavam um festival de mariscos, que estava ocorrendo na cidade de Quahog, Stewie decide revelar para o Brian, que graças ao seu porco geneticamente modificado, chegou a ganhar uma competição. E ao questioná-lo aonde conseguiu arranjar aquele porco com braços, Stewie responde que foi através do multiverso. Mais tarde, os dois vão até o quarto do Stewie. E após ele ter explicado um pouco mais sobre a teoria do multiverso, e como funcionava, Stewie com aquele controle nas mãos, os leva para outra realidade. Que rapidamente, chega a ser revelado que aquela era a cidade de Quahog, na mesma época em que eles viviam. Porém, devido a algumas mudanças que ocorreram no passado, a população estava bem mais avançada. Após isso, os dois resolvem visitar outros universos. Primeiramente, uma realidade onde Quahog ainda estava na pré-história. O que por alguma razão,
Não aparentava ser grande coisa para eles. Em seguida, visitam uma realidade onde todos os habitantes de Quahog eram asiáticos. E após terem passado por vários universos, sendo um mais bizarro que o outro, Brian e Stewie acabam indo parar em uma realidade, onde tudo e todos eram desenhados pela própria Disney. E durante isso, todos os personagens do seriado se reuniram para cantar uma música. Porém logo em seguida, suas expressões rapidamente mudaram, quando o personagem judeu, Morty, chegou ali. E isso ocorreu principalmente pelo fato do antigo criador da Disney ter se envolvido com grupos que não gostavam muito de judeus. A penúltima ocorre na 15ª temporada, episódio 3. No colégio de Quahog, estava acontecendo um show de talentos. Durante isso, ao questionar sua mãe onde estava o Carter, Lois descobre que ele ainda estava no estacionamento, pois a sua visão havia piorado bastante. O que logo em seguida, acaba sendo confirmado. Após ele ter confundido duas atrizes famosas. E não bastando isso, Carter até mesmo chegou a confundir o palco, aonde estava ocorrendo o show de talentos, com o local onde fazia as necessidades. No dia seguinte, acompanhada de sua filha, Carter finalmente aceitou fazer a cirurgia de catarata. Em seguida, o Dr. Hartman fala que a sua visão iria levar um tempo para voltar. Sendo assim, precisaria que alguém tomasse conta dele. E sendo uma boa filha, Lois até mesmo inventa uma desculpa, para não ter que fazer isso. O que infelizmente, acaba arrestando para o Brian. E com o passar do tempo, os dois chegaram a desenvolver uma grande amizade. E ao falar sobre isso com Stewie, ele fala que o Brian não ligava muito para a amizade, apenas estava interessado no dinheiro do Carter. Em seguida, fala que o xerife Wood também pensava que tinha um amigo verdadeiro. Porém, acabou vendo ele e a sua namorada juntos na cama. What's going on here? You've got a friend in me? E o último ocorre no terceiro episódio, da 16ª temporada. Enquanto assistia televisão com os seus filhos, Peter acaba recebendo uma tarefa, em que precisaria cortar a grama. No entanto, ele teve a brilhante ideia de comprar alguns bodes, para que fizessem esse trabalho. Um tempo depois, ao chegar em casa, Lois se depara com um local totalmente diferente. Com isso, rapidamente chama pelo Peter. E então descobre que ele e os seus bodes foram os responsáveis. Após isso, os pais de Lois acabam chegando ali. Aqui é como uma viagem anti-horário no tabuleiro do banco imobiliário. Ele está sem calças. E a sua mãe, ao perceber que além de não dar conta dos trabalhos domésticos, e que naquela casa haviam 4 crianças, resolve contratar uma pessoa, para que pudesse ajudar a Lois. Mais tarde, a babá finalmente chegou. Com isso, Stewie decide questioná-lo o que veio fazer ali. E então, ela revela que estava em uma missão, aonde precisaria capturar um rato judeu. Que logo em seguida, acaba aparecendo ali. Porém, o responsável por aquela explosão não havia sido a babá, mas sim um outro rato, que aparentemente não gostava muito de judeus.